Boa tarde, todo mundo. A gente hoje vai fazer um compilado de dois conteúdos num só, tá? Então, a aula de gastrulação na sequência organogênese rudimentar, a gente vai somar elas aqui. Vai ficar uma aula mais prática. Por quê? Porque as videoaulas com conteúdo já existem. Vocês concordam comigo? Com os slides, eu explicando, tintim por tintim? Então, o que eu vou fazer aqui é fazer vocês visualizarem o que tá lá no conteúdo, certo? Combinado? Ótimo. Ah, então, perfeito. Vai dar super certo. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos tentar entender o nosso histórico, né? A gente veio da formação dos gametas, esses gametas se fundiram, formaram um zigoto, esse zigoto começou a se dividir, teve a mórula, veio o blastocisto, aqui esse blastocisto implantou e vocês pararam nessa implantação do blastocisto, lembra? E que lá dentro tinha dois discos que era o epiblasto e o hipoblasto, estão lembrados? E a gente parou aí, né? Aí eu até falei pra vocês que na próxima aula a gente ia trabalhar só com epiblasto. Então, a partir de agora, naquele disco que tava lá, eu vou fazer aqui um desenho bem simples, só pra gente ficar bem... Deixa eu ver como é que vai ficar de um jeito que não se confunda as massinhas. Diga. Aham, isso. Não, ao mesmo tempo. O epiblasto, vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Vou fazer aqui dois discos para vocês entenderem o que que nós vamos estar discutindo, tá? Então vocês vão entender aqui melhor agora. Tentar melhorar aqui para vocês verem. O epiblasto, todas as células, vamos lembrar que a gente está falando da embriologia. Então a gente está falando dos mecanismos básicos lá do desenvolvimento embrionário. Então a gente está tendo multiplicação de células o tempo todo. Como é que um embrião vai virar um feto e vai virar um ser grande? Porque as células estão se multiplicando o tempo todo. Então, as células do epiblasto, elas estão se multiplicando. E o fato delas estarem se multiplicando, um grupo delas vai formar o âmnio e um grupo vai continuar sendo epiblasto, entendeu? Isso. Exatamente. A parte mais externa vai virar o âmnio, né? Porque vai entrar a cavidade ali, o líquido, e a parte mais interna vai continuar sendo epiblasto, exatamente. Isso, exatamente. Aí a gente continua tendo o epiblasto e o hipoblasto, certo? Então, eles estão lá ainda. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, só para a gente fazer o sentido visual, né? Porque uma vez que a gente enxerga, faz mais sentido. Então, vamos lá. E aí a gente começa a aula falando disso. Ah, eu queria usar as cores que eu usei de manhã, mas eu acabei usando de manhã e eu não tenho mais. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho duas cores de massinha, concorda? Então, nós vamos falar aqui que eu tenho, olha, o nosso hipoblasto e o nosso epiblasto, beleza? E ao redor é o blastocisto. Então, aqui em cima tem o âmnio e aqui embaixo tem o saco vitelino. Consegue enxergar? Sim. Então, eu estou tirando eles de dentro só para vocês verem. Eu tirei de dentro da bola do blastocisto, eles estão aqui, ó, concorda? Estão aqui. Aqui embaixo é o saco vitelino, aqui em cima é o saco amniótico. Eles estão aqui, tá? Vou fazer melhor o desenho. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ó, entenderam? Cavidade amniótica lá, cavidade do saco vitelino aqui embaixo, certo? Eu vou só tirar eles para facilitar o estudo de vocês. Tirei. Nesse momento nós temos o disco. Olha como eles são. Eles são assim. É assim.
Epiblasto e hipoblasto. Deu pra entender? Tranquilo, né? Sim ou não? Isso, o verde é o epiblasto e o marrom é o hipoblasto, certo? Então aqui nós tínhamos o saco vitelino, a gente só tirou pra vocês verem. Então aqui tá o blastocista, eu só tirei pra vocês verem. Deixei o blastocista aqui, agora nós vamos ver. Aí eu falei pra vocês que eu vou trabalhar só com o epiblasto. Então eu vou tirar aqui o hipoblasto nesse momento, porque eu não quero trabalhar com ele. Eu vou tirar ele. É só pra vocês verem mesmo, tô tirando. Então nós vamos trabalhar aqui com o epiblasto. Concorda o disco aqui bonitinho, belezinha? Com ele que nós vamos trabalhar. Estamos falando de proliferação celular. Então, o que vai começar a acontecer com esse epiblasto? As células estão se proliferando. Então, a gente vai ter mais células. Concorda? Cada vez mais células. Então, eu estou aumentando o número de células aqui, entenderam? Pus mais massinha, aumentei o número de células. Faz sentido, não faz? Faz. Ótimo. Então, agora eu vou deixar ele em círculo de novo, agora com mais massinha. Então, mais células. As células estão se proliferando o tempo todo. Professora, o que é o marco inicial da gastrulação? Quando é que eu sei que está começando a gastrulação? Que a gente sabe que é na terceira semana. Quando essas células estão se proliferando tanto, que aí o que vai acontecer? Elas não têm para onde ir, elas começam a migrar para o centro. Pensa que é esse disco aqui, ó. Elas estão se proliferando muito. Elas não têm para onde ir, elas vão começar a migrar para o centro. Elas vão fazer esse sentido aqui, ó. Vou fazer uma seta para vocês verem. Vou deixar as massinhas tudo aqui de lado para a gente visualizar melhor, ó. Aqui, fica mais fácil, tá? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que elas começam a migrar para o meio. Assim, ó. Olha a ponta da minha faca mostrando para onde elas vão. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar esse desenho aqui que eu tô fazendo? Sim. Então, as células estão fazendo esse sentido de migração, elas estão migrando aqui para o meio. E isso aqui vai fazer com que aumente a quantidade de células aqui no meio. Vai acontecer isso aqui, ó. Elas estão migrando aqui para o meio. É, exatamente. Vocês deixam minhas lanchas, minhas coisas aqui. Presta atenção nesse meu aqui, ó. Pode passar comida agora, ó. Vocês estão vendo que migraram, elas estão aumentando de tamanho, elas estão migrando aqui pro meio? Ó, tá mostrando, não tá? Mas Esse aí é o é o epiblasto, tá? E aí as células do epiblasto, elas estão se proliferando por mitose. Então elas estão em maior quantidade. Aí elas começam a migrar pro meio. Elas vão todas migrando aqui pro meio. Vocês concordam que tá aumentando o volume aqui no meio? Ó, não tá aumentando o volume aqui no meio? E elas não vão crescer como se fosse um prédio, certo? Então elas vão sair daqui. Como é que elas vão sair daqui, professora? Ah, eu vou contar para vocês. Células do epiblasto têm características de células epiteliais, são fortemente unidas. Quando elas começam a migrar, significa que elas passaram por um processo chamado de transformação epitélio-mesenquimal. Elas deixaram de ficar fortemente unidas e agora elas estão começando a se movimentar. E nesse intervalo de tempo elas se movimentam aqui para o meio. Quando elas chegarem aqui, vocês concordam que tem mais células aqui do que no resto? Não tá? Não tá mais alto? Sim ou não? Tá mais alto, né? Então elas vão se chocar, certo? É como se eu chegasse aqui, outra pessoa chegasse aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Todo mundo se chocou aqui. Não tem pra onde ir. Sabe o que elas fazem? A maior sacada que elas poderiam fazer. Elas começam a migrar pra dentro. Elas falam assim: ah, então peraí, já que não cabe eu aqui, eu vou atravessar e vou sair lá embaixo. Eu vou atravessar. Elas vão migrando aqui, elas entram. E aí fica esse buraco, que a gente chama de linha primitiva. A linha primitiva, na verdade, é o buraco que aparece porque as células estão migrando para cá, não tem para onde ir, elas invaginam e entram lá embaixo. Então, nesse momento, elas vão começar a migrar para cá. Elas vão fazer isso aqui. Ó, tá vendo aqui minha linha que apareceu aqui? Ó, elas vão começar a migrar para cá, ó. Nesse sentido, ó. Para ocupar aqui. Entenderam? Aqui embaixo, eu não virei? Ó. Aqui elas estavam migrando e elas foram para o centro. Quando elas chegaram no centro, elas começaram a invaginar e migraram aqui para baixo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Mas, professora, aqui embaixo, diga aí. Não, na região do epiblasto, o próprio epiblasto que tá migrando. Aqui, ó. Ah, você tá querendo dizer no espaço, aqui em cima? É, no âmino, no âmino. Aqui em cima é âmino, tá? Aqui em cima é âmino. Essas células estão migrando aqui em cima e estão indo lá pra baixo. Rayara, gostei da sua constatação. Aqui embaixo tinha o quê? O que que tem embaixo do epiblasto? O hipoblasto, tava aqui, né? Então, pra onde será que essas células vão? Ah, elas são espertas. Elas vão substituir o hipoblasto. Aonde tinha hipoblasto, elas vão tirar o hipoblasto, ele vai ser degenerado e vai entrar as células que estão vindo daqui. Faz de conta que agora não é mais hipoblasto esse aqui. Agora esse aqui é a nova célula que migrou, tá? Tudo bem? Deu para entender? Então, as células que migraram por essa linha aqui, que é a linha primitiva, elas ocupam aqui embaixo, elas substituem o hipoblasto. Olha aqui, ó, dá pra ver, tá vendo? Elas ocupam aqui embaixo. Elas substituem o que era hipoblasto. Então, nesse momento, surge o endoderme. A endoderme. A endoderme, tecido de dentro, exatamente pela constatação da Rayara, porque aqui em cima é saco amniótico, aqui embaixo é saco vitelino, certo? Então, agora, quem está em contato com o saco vitelino não é mais o hipoblasto. Quem está em contato com o saco vitelino é quem? Endoderme. Exatamente. E aqui a gente tem ainda o epiblasto, com as células ainda se proliferando e ainda migrando na linha primitiva. Mas, professora, agora ela já substituiu toda aqui a endoderme. O que vai acontecer então? O que você faz quando você tem duas fatias de pão? Você vai pôr alguma coisa? Você põe alguma coisa no quê? No meio, não é? Não é isso que você faz? Então, nesse momento, Professora, vai substituir o hipoblasto. Calma. Então, é isso que você vai ver agora. Não, olha para você ver. Não tem mesoderme aqui ainda. Não tinha hipoblasto e epiblasto. Eu não falei que as células do epiblasto começaram a migrar e substituíram as células do hipoblasto? Então, nesse momento, eu tenho endoderme e ainda eu tenho epiblasto, com as células migrando. Só que agora eu já tenho esse tecido pronto, não tenho? Não é endoderme aqui? É, por isso, eu pus a mesma cor. É endoderme, mudou, migrou. Então, aqui eu tenho a endoderme, aqui eu tenho o epiblasto. Só que as células continuam migrando aqui pela linha primitiva para entrar aqui embaixo. O que vai acontecer? Vai surgir um novo grupo de células que migraram aqui, que vai sair daqui. Estou falando que vai surgir quem agora? A mesoderme, porque ela entra no meio, né? Então, olha que legal, as células migraram por essa linha primitiva, entraram ali e se expandiram aqui embaixo. Então, elas substituíram o hipoblasto e virou endoderme, e aí veio e preencheu o meio, mesoderme. E aí, aqui a gente tem agora a ectoderme. Isso aqui, gente, é o marco da gastrulação, a formação dos 3 folhetos embrionários. E isso daqui, tá? Isso daqui caracteriza o início do período embrionário, do embrião. Agora a gente vai falar de um embrião. Professora, mas vamos desmontar isso aqui só para a gente entender melhor aqui de novo o contexto. Então, eu tô pondo aqui agora a ectoderme, tô pondo aqui... Ai, o branco ele sempre gruda, é um da droga. A mesoderme e aqui a endoderme, tá certo? Então, ectoderme, mesoderme e endoderme. Vocês concordam que a linha primitiva que abriu aqui, a linha primitiva foi o marco da gastrulação? Foi graças à linha primitiva, o aparecimento dela, na verdade, é o resultado da migração dessas células para formar esses tecidos. Concorda comigo? Ótimo. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Não é só pela linha primitiva que migram células. As células, elas migram por aqui tudo, porque elas caminham nesse trajeto, certo? Elas vão para cá, 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 formando, passando para formar isso daqui. Mas também eu tenho um grupo de células que caminha aqui e forma exatamente uma estrutura mais na ponta aqui, ó. Tá vendo? Fica um buraco maior aqui. Aqui, no topo da linha primitiva, eu chamo de nó primitivo.
E o que significa esse nó primitivo, professora? Olha aqui embaixo, vou contar para vocês. Olha aqui para baixo. Virei de ponta cabeça, ó. Tô mostrando 3D para vocês, ó. Virei aqui a ectodérmia. Aqui ainda é epiblasto nesse momento. Concorda que aqui tinha um buraquinho da linha que migrou e aqui abriu um outro buraquinho? Nesse buraco aqui, vão migrar células que vão formar uma estrutura específica. Vou mostrar para vocês o que elas vão formar. Vou pôr uma cor diferente para fazer mais sentido. Olha que legal. É como se fosse assim, ó. As células que migrassem daqui, elas sairiam daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Elas migrariam assim, ó. As células passariam daqui, certo? Pelo buraco. Elas sairiam aqui, tá vendo? Elas fariam isso daqui, ó. Esse trajeto aqui. Olha isso, professor. Gente, que loucura, né? Ó, elas estão migrando pelo buraco aqui, tá? Elas estão migrando aqui pelo buraco do nó primitivo, tá? Aí elas, vou olhar aqui para baixo, olha o que está acontecendo. Elas vão migrar em linha reta, ó, tá vendo? Tudo bem? Nisso, esse epiblasto vai se alongando também, tá? Então, ele vai se alongando, ó, porque as células estão crescendo de tamanho, certo? Tá migrando em linha reta, vocês perceberam? Isso daqui, gente, a gente chama de notocorda. Tá migrando embaixo da ectoderme, tá vendo? Mas o que que tinha embaixo da ectoderme? Era Quem era que estava embaixo da ectoderme? A mesoderme. Então, isso aqui que tá migrando aqui, ó. Tá migrando no meio disso aqui, ó. Vocês entendem o que tá acontecendo? Ele tá migrando aqui, ó. Vocês entendem? Tá entre isso aqui. Ao mesmo tempo que tá formando esses tecidos e tá migrando essa notocorda aqui que veio deste buraquinho que é o nó primitivo, vocês concordam que as células vão começar a parar de migrar porque já formou todos os tecidos? Então, a linha primitiva vai desaparecendo, certo? E o tecido vai se fechando. E esse aqui que migrou, ele vai se esticando, ele vai crescendo. No final das contas, vai acontecer isso aqui, ó. Olha como isso aqui é muito legal isso aqui, gente. A mesoderme não era o meio? Mas no meio não migrou esse aqui também em linha reta? Então, ele vai ficar em linha reta. Só que ele vai ficar no meio. A notocorda vai assumir o meio disso daqui. Vai ficar assim, ó. Vou abrir para vocês verem. Por isso que eu queria que vocês tivessem massinha em casa. E vocês concordam que à medida que ele vai crescendo, ele vai se esticando, né? Para abrir mais espaço, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Vai acontecer isso aqui. Tá vendo? Vocês entenderam o que eu quis dizer quando migrou pelo nó primitivo, que saiu aqui? Agora eu tenho mesoderme, com uma notocorda bem no meinho dela. Em cima dessa mesoderme, eu vou ter aqui ó, o resquício da linha primitiva. Olha a ectoderme aqui, com o resquício da linha primitiva com o nó primitivo. E a endoderme aqui embaixo. Conseguem ver? Ó, endoderme, mesoderme e ectoderme. Fez sentido? A linha primitiva e o nó primitivo. Se eu abrir para vocês, nesse processo da gastrulação, olha o que eu tenho. Mesoderme com a notocorda aqui no meio. E olha o que eu tenho aqui. A endoderme. Não ficou visual? Diga aí se não deu para entender melhor, Rayara. Vocês conseguem visualizar que foram só migrações? As células do epiblasto que migraram pela linha primitiva e assumiram o lugar do hipoblasto, formando a endoderme. Depois migraram mais, formando a mesoderme. E aí as células do epiblasto que migraram pelo nó primitivo formam um caninho, que é a notocorda, que ficou aqui na mesoderme, porque é tudo tecido de mesoderme. E tudo isso aqui tá aqui, ó. Lindamente. Perfeito, né? Vou contar para vocês que isso que a gente acabou de estudar é o início da embriologia. Estamos com um embrião. E esse embrião agora, ele já sabe ser identificado como embrião, porque a gente já consegue identificar o que é caudal, cranial, dorsal e ventral nele. Como assim, professora? Nesse momento, eu consigo falar que aqui em cima, onde tinha o nó primitivo, é a parte cranial. Na parte que regrediu a linha primitiva, que agora ela é bem fininha, tá bem pequenininha assim, ela regrediu.
Então, agora ela é bem fininha aqui, assim, ó. Que tá acabando o processo da terceira semana. Eu tenho a parte caudal, então aqui é lateral. Isso aqui se torna as costas, dorsal. Lembra que aqui é o saco amniótico. Virou, lembra que aqui é o saco vitelino? Parte ventral, de contato com o vitelo. Viram aqui que legal? Então, eu tenho saco amniótico aqui, saco vitelino aqui, e aqui agora eu tenho os 3 folhetos. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Vou abrir de novo, para eles não colarem, e para a gente trabalhar com eles agora. Fez sentido para vocês a gastrulação? Fez, não fez? Não faz mais sentido do que a gente ver só a apresentação de slide e os desenhos, porque a gente não vê os movimentos acontecendo, né? Agora que a gente entende as células passando e migrando, faz mais sentido, né? Agora, gente, é a melhor parte. Que agora a gente entra na organogênese rudimentar. E o que é a organogênese rudimentar? É o início da formação dos sistemas. Então, eu vou começar a falar do início da formação do sistema nervoso, que é a neurulação, né? O início da formação do tubo digestório e o início da formação dos somitos que dão origem aos outros sistemas, como muscular, esquelético, da derme. Olha que loucura! E como é que a gente vai falar isso? Vamos olhar de novo aqui o nosso tecido. Nós temos a ectoderme, mesoderme e endoderme, que eu abri. Você concorda comigo? Lembra que a gente discutiu que na embriologia a gente tem os mecanismos básicos biológicos e aqui a gente tem as células todas se proliferando por mitose, migrando, migração celular, e aqui faltou te falar das células já se diferenciando. Você concorda que cada tecido agora é diferente, né? Cada um tem uma cor, cada um é diferente um do outro, não é verdade? Então elas já começam a se determinar. E agora eu vou contar para vocês que vai surgir o primeiro agente indutor. Como assim um agente indutor, professora? Aqui, ó. Sabe a notocorda? Ela vai ser o primeiro agente indutor da embriologia. Ela vai induzir a ectoderme, que está em cima dela, que a gente chama de ectoderme sobrejacente, a que está em ciminha dela aqui, ó. Em ciminha dela, tá vendo? Em ciminha. Olha o que ela vai fazer. Eu acho isso tão legal, gente. Vou fazer um desenho aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho a notocorda aqui, tá vendo? Ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Em ciminha dela, ela vai fazer uma indução que a gente chama de espessamento da placa neural. É isso aqui, ó. Exatamente em ciminha dela, ó, tá vendo? Nessa região aqui que eu desenhei, que é em ciminha da notocorda, por causa da notocorda, ela liberou agentes morfógenos para essas células e induziu essas células a aumentar de tamanho. Vai acontecer isso aqui, ó. Vou mexer na massinha para vocês conseguirem visualizar, que é o que vocês vão conseguir fazer em casa. Vou fazer de novo aqui. Vai acontecer, gente, isso daqui. Vocês estão enxergando o que aconteceu? Olha isso aqui. Entenderam? A notocorda que estava aqui embaixo induziu aqui em cima, nesse desenho que eu fiz aqui, ó, essas células a aumentarem de tamanho. Deu para vocês entenderem? Isso daqui é a formação da placa neural. Ó, dá para ver, ó. Vocês conseguem ver. Aumentou de tamanho. Formou uma placa, a gente chama de placa neural. E o que essa notocorda vai fazer com isso daqui? Vai induzir isso aqui a se espessar. E o mais legal disso, olha que loucura, ela vai induzir isso aqui a dobrar sobre si mesmo. Vai fazer isso aqui. Eu acho isso tão incrível. A gente vai ter, isso aqui tudo é indução da notocorda. Ela que faz isso acontecer. Essas células se espessarem, depois elas começarem a se curvar sobre si mesmas. E quando ela fizer isso, surgiu o quê? Um sulco, ó, um sulco. O sulco neural, com as bordas. Olha as bordas. As bordas neurais. E o que essa notocorda ainda vai fazer isso aqui acontecer? Se fechar. Olha aí, vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui em cima, tá vendo? Só para mostrar para vocês. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ah, vamos dobrar, ó.
Vamos dobrar, vamos dobrar, vamos dobrar e vamos fechar. Isso aqui. Isso daqui que a notocorda vai mandar fazer. É exatamente isso. Estamos aqui falando. Deu para vocês verem? Notocorda que fez isso acontecer. Sabe o que significa isso aqui? O início do fechamento do tubo neural. Aqui vai começar a formar o sistema nervoso. E nesse momento tem essas duas aberturas, que a gente chama de neuróporo. Neuróporo cranial, aqui em cima, e neuróporo caudal. Neuro, de sistema nervoso, poro de abertura. Neuróporo cranial, neuróporo caudal. Porque o tubo nervoso começa a se fechar no centro, para as extremidades. Ele vai fechando todinho. Assim. Quem faz essa indução? A notocorda aqui de baixo. Mentira, professora! Não, verdade. Tanto é que tem estudos que os caras fizeram em laboratório, pegar um embrião e colocar duas notocordas na mesoderme. O que aconteceu? Formou 2 tubos neurais. Aí eles decidiram tirar a notocorda. Aí não formou sistema nervoso. Olha que sacada. Porque é a notocorda que vai fazer esse processo de indução para fechar o tubo neural. Deu para vocês entenderem esse processo? Que foi ela que induziu o ectoderme a se espessar em cima dela, aí ela induziu ele a se fechar, aí ele foi se fechando para formar o início do tubo neural. Conseguiram entender? Sim ou não, gente? Beleza. Diga. Vai fechar. Vai fechar. Ao longo dos dias eles vão fechando, porque esse tubo vai crescendo. Eu vou fechar ele com você, Rayara. Aguenta aí. Por enquanto, nós estamos aqui, certo? Por quê? Abrir. Por que eu abri? Porque eu vou contar o que está acontecendo aqui agora. Porque ao mesmo tempo que está induzindo a formação desse tubo que está se fechando aqui, aqui na mesoderme, olha, na mesoderme, essa mesoderme aqui que está pertinho da notocorda, tá vendo? Vou pôr desse lado que vai ficar mais bonito. Essa mesoderme que está pertinho da notocorda, ela também vai se diferenciar. Ela vai proliferar as células e vão se aglomerar bem pertinho da notocorda. A gente chama que essa mesoderme bem pertinho da notocorda é a mesoderme paraxial. Por quê? A notocorda vai ser o eixo axial do embrião. Você concorda que a mesoderme é o meio? Tem o ectoderme e endoderme. Então, aqui já é o meio. E aqui, a notocorda está no meio do meio, certo? Então, é o eixo axial. Vou contar para vocês que a notocorda no final vai fazer parte da formação do núcleo pulposo das vértebras. As vértebras vão sair daqui. Por quê? É o meio. É o meio do meio. Então, a mesoderme que está do ladinho da notocorda, ela vai formar o que a gente chama de somitos, tá? Somitos. Então, olha que legal. Elas vão se condensar e vão fazer esses gominhos assim, ó. Tá vendo? Somitos. Esses somitos, gente, que vão migrar depois e vão envolver a notocorda para formar a vértebra. Esses somitos que depois vão migrar e vão formar a derme e vão formar músculos durante o desenvolvimento embrionário, mas a gente não chega lá. A gente só aprende a formação dos somitos. Deu para vocês entenderem até agora? A gente tem que a mesoderme paraxial, que é a do ladinho da notocorda, formou os somitos. Só que eu tenho aqui uma mesoderme bem na extremidade, essa aqui, ó, bem na ponta. Essa mesoderme na ponta, ela não é a paraxial, porque ela está lá longe, ela é a lateral. E no meio do caminho entre a lateral e a paraxial, eu tenho aqui no meio a intermediária. A gente vai ter o que a gente chama de formação das 3 mesodermes. Então, a gente vai ter a paraxial, que forma os somitos, a intermediária aqui no meio, que depois vai dar origem ao sistema urogenital, que a gente não vai falar hoje, e aqui a lateral. Sabe o que vai acontecer com a mesoderme lateral? Ela vai se delaminar. Como assim, professora? Ela vai se dividir em duas. Vou dividir aqui para vocês verem. É isso que vai acontecer. Consegue enxergar? E vai acontecer dos dois lados. Ela vai se delaminar dos dois lados. É muito legal. E eu abro aqui também. Ela formou 2 lâminas. A lateral. Viram? Eu vou abrir aqui para vocês verem. A lateral. Porque a intermediária está aqui no meio ainda. E a paraxial está aqui formando os somitos. E eu tenho a notocorda. Entenderam o que aconteceu com a mesoderme?
Ao mesmo tempo que formou isso aqui, o tubo neural aqui na ectoderme, a mesoderme formou aqui os somitos, a intermediária tá aqui e a lateral se delaminou. Conseguiram ver? Sim ou não? Agora eu vou mostrar para vocês, 2 segundos que eu vou mostrar para vocês o que diga. Exato, tá tudo crescendo. Exatamente. Ó, acabei de aumentar a massinha, João. Exatamente, João. Olha lá. Eu vim aqui, desmanchei para aumentar porque ela tá crescendo. Então eu vou crescer ela aqui para vocês verem. Que eu preciso crescer, senão não faz sentido o que eu tô falando para vocês, né? Então eu vou abrir de novo aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Faz sentido o que eu tô falando? Tá melhor do que olhar o teórico? Tá. Então, vou pôr aqui de novo a notocorda aqui no meio, para vocês entenderem. Aqui, bem bonitinho. Cresceu, ó. Tananã. Aqui eu tenho somitos sendo formados. Perfeito. Eu vou delaminar ela melhor aqui, porque ela tá crescendo. Por que, professora, a senhora tá fazendo isso? Porque ao mesmo tempo que ela tá crescendo, vamos lembrar o que tá acontecendo aqui? Posso fechar? Todo mundo entendeu essa minha mesoderme? Porque se eu fechar agora, eu não posso abrir mais. Vou contar por quê. Olha que legal. A ectoderme tá aqui em cima, ó. Tá vendo que ela se delaminou? Então, a lâmina de cima, ó, tá aqui, ó, fundida com a ecto. Tá vendo? Ó, fundiu com a ecto. Viram? E o tubo aqui, ó, tá fechando. Tá passando os dias, tá fechando. Tudo bem? E aqui embaixo, gente, tinha o que mesmo, ó? Endo, não é? Então, ela não se delaminou? Então, aqui embaixo, fundiu com a endo. Aqui embaixo, fundiu com a endo. Vocês entenderam o que aconteceu com a mesoderme? Ela se delaminou. A parte lateral, ó, abriu aqui. A gente acabou de formar a somatopleura, que é mesoderme lateral mais ectoderme, somatopleura, mesoderme lateral mais endoderme, esplancnopleura. A gente acabou de formar duas membranas embrionárias que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Por quê? Porque a mesoderme que se delaminou a lateral. E aí ela fundiu com esses tecidos que estava em cima delas. Não faz sentido? Sim ou não? Gente, vocês estão me acompanhando? Tá. Agora, eu vou contar pra vocês o que vai acontecer com isso daqui. Porque até então eu falei do tubo, que a Rayara tá vendo que já tá fechado mais. Não fechou mais, Rayara? Porque é desenvolvimento, né? Mesoderme tá aqui. A notocorda tá lá dentro, a gente já nem consegue ver mais, né? E a endoderme tá aqui, certo? Nesse intervalo de tempo, esse embrião tá crescendo. E olha o que vai acontecer. Ele tá virando o que a gente fala de que é uma pera, ele vai se alongando. Tananana. A gente vai ter o primeiro dobramento embrionário. A gente vai dobrar aqui, ó. Dobramento cranial. Ó o crânio aqui em cima. Tá crescendo, ó. O embrião tá crescendo. Ó, dobramento cranial para baixo. Lembra que o saco vitelino é aqui embaixo? O saco vitelino tá aqui embaixo. O saco amniótico tá aqui em cima. Ectoderme. Tubo neural fechou aqui, né? Ó, ele vai dobrar aqui para baixo, ó, a parte cranial. Olha isso. E a parte caudal vai dobrar aqui, ó. Ó. O que tá acontecendo com a endoderme, gente? Não tá indo parar lá dentro? Ó. Não é isso que tá acontecendo? Viram isso aqui? Ó. Professora, mas peraí. Aqui, ó. Vai dobrar também, não vai? Lateralmente falando? Vai. Vai fechar aqui, ó, no ladinho. Olha a endoderme sendo escondida, internalizada lá dentro, ó. Viram o que aconteceu? Os dobramentos? E aqui, lembra que delaminou? Isso aqui também vai dobrar. Mas não abriu um buraco aqui, não delaminou? E ele vai dobrar. É o nosso celoma. Ele vai dobrar junto aqui com o desenvolvimento do embrião. E é isso que vai abrir a nossa cavidade abdominal. Porque aqui dentro, gente, vou abrir para vocês verem, ó. É o tubo digestório, ó.
tubo digestório. Na hora que eu fechar a cabecinha aqui, ó, fechou a cabecinha aqui e fechou aqui a cauda, o tubo digestório e o respiratório vão ficar escondidos lá dentro. Viram? Conseguiram ver? E aqui, olha, que era onde a mesoderme se delaminou, que abriu aquele espaço, esse espaço é a nossa cavidade abdominal, que vai fechar aqui também, ó. Por isso que o intestino fica lá dentro da cavidade abdominal, ó. Por isso que o intestino fica lá dentro da cavidade abdominal. Ó, vou fechar para vocês. Fechei. Reparem que eu estou fechando todo o meu embrião. Sendo recoberto por quem? Por quem que estava aqui fora? Quem que está verde? Ectoderme, exato. Então, vocês estão vendo que a ectoderme vai dar origem ao sistema nervoso, que vocês viram ali, e a pele, concorda? Olha isso. Fechou. Não fechou o embrião? Fechou. O tubo neural tá aqui, ó. Dobrou tudo. Ele tá todo aqui, ó. Já fechou todo, ó. Tanto é que nem a Rayara já não tá vendo mais os neuróporos. Por quê? Já fechou. O tubo neural tá aqui, ó. Passando por aqui tudo. Então, aqui nós temos, ó, a parte cranial, desce o que vai dar origem à medula espinhal, parte caudal. Fechou o nosso embrião. Professora, mas e a boca? Ah, vou contar um segredo para vocês que eu até esqueci de falar para a turma de manhã, né? Vou contar já já para vocês. Aqui na extremidade tem uma região aqui que mesoderme não chega. Fica direto, ectoderme em contato com endoderme. Tanto na região caudal quanto na região cranial. E se vocês olharem, eu já tenho a endoderme aqui, tá vendo? Contato direto de ectoderme com endoderme. É a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Quando tem esse dobramento, essa membrana se rompe, abrindo o orifício da boca e o orifício do ânus. O orifício do ânus, o orifício da boca. Por isso. Professora, então, peraí. A ectoderme formou o embrião pro lado de fora, graças aos dobramentos. Então, eu tenho o tubo nervoso sendo formado aqui, e o resto vira ectoderme epidermal, porque vai dar origem à epiderme, a pele. Então, eu tenho ectoderme epidermal, tubo neural. Se eu abrir lá dentro, vamos abrir para ver o que aconteceu? Com muita facilidade, ó, vou ver aqui a massinha, bem mole. Vamos abrir? Tadã! O que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, o tubo neural formado aqui. Quem eu tenho aqui embaixo? Notocorda, que formou o tubo neural. Ao ladinho da notocorda, eu tenho os somitos. Quem eu tenho aqui no meio? Tubo digestório, tá vendo a massinha? Fica aberto, tá, gente? É porque a massinha gruda, a gente sabe. Vai ficar abertinho assim, ó. Tubo digestório, a massinha tá derretendo. Tubo digestório. E ao redor, a gente vai ter sempre mesoderma com celoma. Conseguiram enxergar isso aqui? Vocês viram como é mágico? E faz todo sentido? Tubo nervoso, tubo neural tá aqui. Ectoderme epidermal, que é a epiderme que vai revestir o resto. Notocorda tá aqui. Somitos estão aqui. Mesoderme intermediário, mesoderme lateral formando celoma. Tubo digestório aqui. Conseguiram enxergar, gente? Ó, meu embrião.